Bora, vai começar. Seguindo com o nosso programa ao vivo aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, ao vivo aqui no Facebook, para Rede Brasil de televisão. Bom demais estar chegando aí na sua casa, beijo grande para todo mundo. Aliás, diariamente eu recebo pedido aqui para mandar beijo para todo mundo, galera. Então, deixa eu mandar beijo aqui para a galera que tá sempre ligada com a gente. Turma aqui na Rede Brasil com a gente ligado. Minha amiga Débora, obrigado. Karina, obrigado. Keito do Gilson Carone, muito obrigado. Temos aqui, Parraro, manda um alô pra minha esposa, a Lu. Amo ela demais. Aqui é o Alex, parabéns pelo programa. Obrigado, Alex. Beijo grande pra Lu aí, obrigado aí pela audiência, tá bom? Galera, também aqui, as pessoas ontem à noite pediram que eu mandasse um beijo aqui. A Luciana Valentim, dizendo Vitor na rede. Que o Vitor esteve aqui ontem, né? Vitor na Rede Brasil. Obrigado, amiga. Beijo grande pra você. Maria, lá do Rosa do bairro São Geraldo, beijo pra você também. Deisi Vieira, do bairro Nova Brasília, grande beijo pra você. Ligado aqui com a gente também, amigo, pois é, show de bola. Mandando aqui o seguinte, o Joãozinho, mandando um alô, o seguinte, mandou um beijo pra todo mundo aqui. Obrigado, gente, pela audiência. Então, no ar, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente aqui no programa tem Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida, 35266166. É o telefone do Hospital Evangélico. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica, não tem conservante. É delicioso demais, é especial esse Café Sossego. Galera, nós vamos falar do projeto Casa Verde, que é um projeto muito bacana, que faz um trabalho fantástico também na área artística, e você vai conhecer isso a partir de agora aqui no nosso programa. Um projeto muito bacana, muito interessante. Quase todo mundo, principalmente de Cachoeiro, entende, conhece e entende o trabalho deles, porém tem muita gente que ainda não conhece. A gente precisa estar falando desses projetos sempre aqui nos nossos programas. Giovana, tudo bem? Tudo jóia. Que honra, que alegria receber você aqui. Bom demais vir aqui. Bom, vamos começar falando o que é o Casa Verde. Pois é, o Projeto Casa Verde é uma instituição que já tem 15 anos aqui em Cachoeiro. Já tem 15? 15 anos. Completamos 15 anos em julho do ano passado. E você está lá desde Cheguei um pouquinho depois da fundação. Já estava nascendo? Estava nascendo. Eu já devia ter 1 ano e meio, 2 anos quando eu cheguei, e estou lá até hoje como voluntária. E assim, o Projeto Casa Verde hoje, ele tem 3 pilares muito fortes, que é o social, o educacional e o cultural. O que aparece, o que as pessoas veem, né, época de concerto, época de apresentações, é a ponta cultural. Sim. Mas para se chegar a essa parte cultural, a gente tem todo um processo educacional com música, e esse processo é também desenvolvido através do sistema social, né? O apoio que a gente vem dando para as famílias mais necessitadas, às vezes com uma dificuldade aqui, outra ali, e a gente acaba conseguindo ajudar um pouco nessa base. Então, a base é o social, em seguida a gente vai para o educacional, e a ponta é o cultural, que é o que aparece. Esse nome Casa Verde, por que você escolheu esse nome? Por incrível que pareça, porque a casa foi pintada de verde. É isso? Eu achei que tivesse alguma coisa ligada ao meio ambiente. Não, né? Não. A primeira sede do projeto foi ali na Rua Matias de Souza, no bairro Santo Antônio. E a gente pintou a Casa de Verde. E aí começou a ficar referência. Aonde? Lá naquela Casa Verde. Naquela Casa Verde. E aí o nome... a gente, no caso, usou isso como nome fantasia, né? Sim. Mas a razão social é Programa de Promoção e Assistência Social. Nome fantasia, Casa Verde. O objetivo mudou no meio do caminho, acrescentou alguma coisa ou não? Ele nasceu com esse que é o social, cultural, educacional. Ele já nasceu com esses 3 pilares? Ele nasceu com o pilar social. E aí, aos poucos, as coisas foram se encaminhando.
Porque a gente começou a pensar assim, tá, vamos fazer obra social, pura e simplesmente. Aí vem aquela fala antiga, né, do Faustão, vai dar o peixe, vou ensinar a pescar. E aí a gente começou a trabalhar no sentido educacional. Sim. E, assim, Quando você fala do social, arte... você está falando mesmo de ajudar, da cesta Isso, básica o social tal, é aquela ajuda social, assim, às vezes pontual, necessária, uma cesta básica, uma cesta verde, uma doação de roupa, de imóveis, a gente ainda faz isso, né? O que chega de doação, a gente faz de doação. Mas doação por si só não, né? não tinha muito sentido. E aí também a própria assistência social no Brasil, né, foi mudando. E aí a gente começou a entender, olha, peraí, vamos ter que pensar. Nós passamos um período, as pessoas não sabem disso. Eu estou na comunicação tem 40 anos. Nasceu na comunicação, eu nasci né? na comunicação, junto com a comunicação. A comunicação é um negócio interessante porque eu passei um processo da minha vida em que eu fazia um trabalho social de entregar a cesta básica, a pessoa vivia na porta da rádio pedindo comida. O país já passou por um momento que entidades como Laios, eles levavam para mim na rádio, falaram, pelo amor de Deus, entrega essa cesta básica para alguém. E, por incrível que pareça, nós passamos por um momento que não tinha para quem entregar. Eu acredito. As pessoas, a fome, ela realmente, nós passamos por um período que ela... Foi necessário, né? A assistência pura e simples foi um período difícil. O Brasil, né? A gente já teve fome, situação crítica mesmo no Brasil. E era necessário isso. A gente teve agora, por conta da pandemia, a gente teve uma modificada nesse cenário. Não, hoje o país, grande parcela, passando fome. Exatamente. Então, assim, a assistência pura e simples, pela assistência, pela fome, já foi necessário. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais como foi, apesar de ainda ter essa situação da pandemia, mas a gente foi aos poucos mudando essa direção. Sim, ok. E aí, hoje, vocês trabalham na área educacional? Isso. O que acontece? O social trouxe para a gente a demanda. E aí a gente começou a pensar, tá, nós vamos fazer o quê? Vamos começar a ensinar, reforço escolar, chegamos a ter aula de informática e sempre paralelo a isso, na época, a diretoria, a presidência do projeto tinha a intenção de fazer música. E aí foi quando eu entrei. Comecei com flauta doce, tenho o prazer de ter dado aula de flauta doce para os seus filhos, né? Inclusive, mandar um beijo para a Giovana, para os meus queridos, que hoje são todos mocinhas, rapazes. E, enfim, comecei com a flauta doce e esse trabalho de educação musical começou a gerar frutos, que foi o direcionamento de orquestra. E aí, em 2013, 2014, nós tivemos apoio do projeto Criança Esperança. Foi quando a gente comprou os instrumentos de orquestra, aquelas coisas mais complicadas, né? Mais caras. E de lá para cá a gente foi só aprimorando esse trabalho de educação musical na vertente do coletivo e acabamos chegando no cultural, que é então a apresentação. Que na realidade quando a gente fala do social, essa área da música, você está cumprindo o seu papel na área social. Com ser socioeducacional, sociocultural, é isso aí. Cumprindo o papel e de maneira como tem que ser cumprido mesmo, né? Que é ensinando a pescar mesmo. É isso aí. É isso. Hoje a gente já tem alguns pescadores aqui em Cachoeiro. Tem. Já tem umas mocinhas e uns rapazes aí tocando em casamento, tocando na noite. Tá bem interessante. Eu falei a questão do social com você, porque é muito interessante. Tem muitos músicos que chegam aqui, vêm cantar aqui, e eu recebo isso quase que todos os dias, e eu pergunto assim, onde você começou? Comecei na igreja, cantei na igreja, cantava na igreja, eu tocava na igreja. E teve uma moça que veio aqui semana passada, eu acho que uns 15 dias, não sei, e ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, Parrara, sabia que muitos músicos, eles começam na igreja, porque a igreja é onde ele tem a oportunidade não só de cantar, mas de ter contato com o instrumento, que ele não tem dinheiro para comprar o instrumento em casa. Ele tem talento, ele sabe que ele quer aprender aquilo, mas a igreja proporciona isso. E eu imagino que o projeto Casa Verde, então, muito mais, porque além disso tem lá o professor para cuidar. Na verdade, a gente está vivendo hoje no Brasil uma situação de música, principalmente, ser ofertada
nas igrejas e nos projetos sociais. Não é isso? O que a gente está fazendo aqui em Cachoeiro não é inventar a roda. Nós temos projetos gigantescos. Na Bahia, por exemplo, temos o Neugibá. Volta Redonda, Barra Mansa tem projetos muito fortes, tem orquestras sinfônicas jovens. Campos tem um projeto muito forte também. Então, assim, o que nós fazemos hoje em Cachoeiro é parecido com o que vem acontecendo. E justamente por isso, porque instrumentos musicais são caros. Você até consegue comprar um violão, mas aí você começa a partir para um instrumento de orquestra, um violoncelo, já começa a complicar um pouco mais na questão financeira. Sim. E no nosso caso aqui em Cachoeiro, começa a complicar um pouco mais também na questão do profissional. Para dar aula, para evoluir com esse menino. Então ele acaba tendo que ir embora para Vitória estudar, né? E a nossa intenção é o contrário, é trazer para cá, é fomentar a cena musical em Cachoeiro. E a gente tem conseguido isso. Hoje os nossos professores são os nossos alunos. Então, queria que você falasse um pouquinho da importância disso, a importância do músico ir lá estudar música. Com certeza. Estudar, porque... Com certeza. Bacana, e a gente não pode desvalorizar nunca aquele que aprende a tocar sozinho, a cantar sozinho. É um talento. Claro, talento, né? E aí eu sou fã disso, mas quando você aprende com um profissional, com um professor, aí ele vira um outro profissional. É outra realidade. A gente tem essa realidade não só no profissional, como também no instrumento. Sim. A gente começa com um instrumento simples, né? Um instrumento, depois eles começam a ter o ouvido um pouco mais apurado e já querem um instrumento mais interessante, um instrumento feito artesanalmente ou um instrumento importado. E isso acaba precisando acontecer também na formação. Eu costumo brincar muito com os nossos meninos, eu digo para eles, olha, músico não tem dono. Vocês são músicos, vocês são de vocês, Sim. Cuidem das suas carreiras, mas vão estudar. Vai estudar porque, assim, não é só o médico que precisa saber o que está fazendo, Exatamente. né? Músico também precisa. E a gente tem buscado muito essa questão da valorização dos estudos. Nesse sentido, a gente tem uma parceria muito importante na Casa Verde, que é a Unimes, a universidade... Você pode falar daqui a pouquinho? Falo. Um minuto. Oxe, Comercial rapidinho, nós voltamos falando de Casa Verde hoje aqui no programa. Assunto muito bacana, muito interessante. Você vai conhecer muito mais já já. Vamos seguindo aqui no nosso programa na Rede Brasil de Televisão, na Rádio Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, no nosso Facebook, Top Show com a Rádio GR, no oferecimento de Cofrio, sabor à tua prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, é temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida. O pronto atendimento Hospital Evangélico atende você de 7 da manhã às 10 da noite, atende a particulares e conveniados. 3526-6166. Café Sossego é puro arábica, é das montanhas do Espírito Santo, é selecionado à mão, escolhido somente os grãos maduros, por isso é saboroso demais, é gostoso demais e não leva nenhum conservante. Café Sossego com a gente aqui no programa. Turma, o assunto aqui é Casa Verde e nós estamos falando aqui dos trabalhos realizados por esta instituição, que inclusive foi premiada naquele programa da Rede Globo de televisão, que nós vamos falar desse assunto também, né? Os fundadores da Casa Verde tinham ligação com a cultura, com a música? Diretamente, né, não são músicos, mas os fundadores da Casa Verde, o pastor José Alves e a esposa dele, a Dilma. O pastor é um grande cantor, né? Sim, sempre um vozeirão e sempre cantou em coral. E um apaixonado pela música e principalmente pela música instrumental. Por isso a música lá na igreja dele tem aquela qualidade toda, né? Com músicos maravilhosos. Exatamente. E aí, poxa, vamos fazer isso a própria igreja, fora da igreja também. Eu estive lá na igreja
E o sistema acústico que foi montado, muito bom, não é? É sim. A estrutura é muito muito boa. bacana, Na muito época legal. que foi montado, foi um diferencial na cidade, assim. Foi muito interessante. E a música no meio evangélico, a música é importante, a música, né? Qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Você tá triste, quer ouvir uma música. Você tá alegre, você quer ouvir uma música. Tá dirigindo, você quer ouvir uma música. Tá apaixonado, você quer chorar de paixão. Vem a sofrência junto. Tudo é música. No meio evangélico também, né? A música na evangelização é muito importante. Sim. A música, ela trabalha com as 3 partes do ser humano, né? Corpo, alma e espírito. Você tem o ritmo no corpo. Sim. Eu costumo dizer, né, que temos a melodia aí na alma e a harmonia no espírito, que é quando você junta todas essas peças e por isso a música fala muito com o ser humano. E é uma forma de conduzir ao seu espiritual também. Então, acaba sendo a religião um grande vetor de utilização mesmo da música. Queria falar um pouquinho do Criança Esperança. Opa! Porque as pessoas costumam falar muito mal da Globo, né? A pessoa fala muito mal. E a Globo faz realmente um monte de coisa que eu não concordo, não. Aquilo que eu não concordo, eu desligo e não vejo. Exato. Mas a Globo tem um papel social mais gigante, maior do que todas as qualquer emissora desse país. Sim. As pessoas precisam reconhecer isso. O Criança Esperança é um deles. Isso chegou para nós aqui, né? Chegou aqui em Cachoeiro. É interessante, a história da Casa Verde com Criança Esperança é muito engraçado, porque é um processo de seleção nacional e eles abrem o processo durante um mês e você vai fazendo as etapas e credencia o seu projeto. E eu, muito imatura ainda, né? Sem saber como tudo isso funcionava. Criança Esperança, tem dinheiro, vamos entrar. Beleza. 2009, 2010, 2011, 2012, nós fomos selecionados. E aí foi aquele choque, né? Meu Deus, e agora? Como é que desenvolve tudo isso? E aí nós vivemos o processo bem... É tudo muito sério. Quando você está falando de desenvolver, nós estamos falando de um projeto mesmo. Exato, projeto. Quando se fala em projeto, você pensa numa coisa que tem começo, meio e fim. Sim. O que a Casa Verde desenvolve é um programa, é uma coisa sistemática, uma coisa permanente. Mas, para desenvolver esse programa, a gente acaba se valendo de editais. Sim. E aí a gente desenvolve projetos. E esse projeto tinha 1 ano de duração. E aí entramos desenvolvendo esse processo durante 2013. E aí nós fomos comprar instrumentos, contratamos professores, trouxemos professores de fora. Foi um momento bem interessante. Quando foi final de 2013, eles abriram a inscrição novamente. Todo ano tem inscrição. E aí nós conseguimos ser selecionados e desenvolvemos projetos em 2013 e 2014. Pararam nunca mais. Pensa num negócio que é difícil para a gente aceitar. Que coisa! Podia ter, né, outra vez, ser patrocinado de novo, mas infelizmente não. E assim, a gente entende porque, poxa, tem projeto social no Brasil inteiro. Não é porque Cachoeiro é Cachoeiro, porque a gente é bairrista mesmo, você sabe. Uma terra... Não é por isso. A gente sabe que tem um processo de seleção rigorosíssimo e... Como nós já fomos apoiados, a gente entende que devemos deixar a oportunidade para outros. Como é que a contemplação chega de que maneira? Dinheiro vivo? Chega instrumento? Como é que chega? Não, chega numa conta específica. E o que você colocou no projeto, você precisa desenvolver. Precisa executar. Aí toma lá da cá, é nota fiscal e pagamento. Vamos lá. É mesmo? Tudo à risca, prestação de contas seríssima. E o legal é que assim, as pessoas não entendem muito bem isso, mas o terceiro setor, ele é a junção do primeiro e do segundo. Sim. Tem hora que uma instituição tem características de poder público e tem hora que tem características de empresa. Mas o rigor é muito grande em cima das instituições. E aí a gente, né, tem uma prestação de contas severa com federal, estadual, municipal. A gente tem que estar ligado aos órgãos de conselhos da cidade. Então, tudo isso faz com que o terceiro setor seja um espaço de garantia de execuibilidade, assim, excelente.
E foi, graças a Deus, os 2 anos tiveram a nossa prestação de contas ok. Fomos apoiados pela Petrobras também, mesma situação, super rigoroso, prestação de contas tudo em dia. Então, assim, as instituições são muito fiscalizadas. O Casa Verde, ele pode participar desses projetos, a Lei Aldir Blanc? Sim, pode? sim. O Projeto Casa Verde, ele é uma OCIP, é uma ONG um pouco mais fiscalizada. Entendi. E a gente, inclusive, essa é uma das formas de sustentabilidade da instituição. Participar de editais, sejam eles sociais, educacionais ou culturais. E aí, nessa, temos o edital, a Lei Aldir Blanc, Lei Rouanet, temos a própria Lei Rubem Braga aqui em Cachoeiro, e o projeto vai se credenciando e vai apresentando propostas. Eu queria falar exatamente dessa questão, da sustentação do projeto. Isso é caro. Com certeza. Não é barato. Não. É? Tem sempre alguém pagando a conta. É isso. As sempre pessoas isso confundem isso. Na verdade, nós somos um projeto social, fazemos um trabalho filantrópico, mas tem sempre alguém pagando a conta. A conta de água, a conta de luz, o lanche da galera, uniforme, instrumento, reposição de cordas, paletas, tudo isso. E sem falar na própria equipe técnica. Sim, exatamente. Porque o trabalho, ele deve ser voluntário. Mas você já pensou um voluntário com obrigações? Exatamente. Complica. Sim, complica. Você tem que ter um voluntário disponível naquele dia, naquele horário, para dar aula de flauta. Ótimo. Quantos voluntários para dar aula de flauta nós temos em Cachoeiro? Então, passa a ser um obrigatório. Sim, exatamente. E aí, como é que é isso? Vai ficar a vida inteira no voluntariado? Não. Então, assim, tem sempre alguém pagando a conta. E hoje em dia, esse alguém que paga a conta está mais difícil, está escasso. Entendi. A gente tem aí a luta por conquistar espaço dentro dos editais, mas a gente precisa muito de doações voluntárias. E já teve mais do que tem hoje? Já. A pandemia deu uma complicada nas coisas, Nós tivemos que acudir outras frentes. Nós tivemos que atacar um pouco mais na frente social. E aí nós temos parceiros importantíssimos como a Rocha Ativa, que também é um projeto social, mas que teve uma captação de cesta básica maravilhosa. E aí nossa instituição foi parceira e nós pudemos destinar para os nossos meninos e meninas que estavam em situações um pouco mais complicadas, cesta básica, cesta verde, temos parceria com a Secretaria de Assistência para destinação de cesta verde. Como é que é a participação lá? Como é que eu chego, eu quero aprender a tocar violão, eu chego lá e falo, eu quero tocar violão aí, como é que é isso? Então, não é assim tão simples, né? A gente tem um processo educacional bem fundamentado. A nossa intenção é sempre começar com criança, e aí a gente acredita no futuro, né? E planta essa sementinha com crianças de 7 a 9 anos na flauta doce. E no canto coral, na musicalização, e eles vão evoluindo dentro do projeto. Depois de um período na flauta doce, eles começam a pegar os instrumentos de orquestra. E o nosso foco continua sendo orquestra. Sim. E aí a gente tem violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete. Quando você fala o nosso foco está aqui, tem uma razão para isso? Então, é por ser uma forma mais fácil de trabalho coletivo. Entendi. Porque o violão, é possível você trabalhar violão no coletivo, é possível a flauta doce, mas o processo de orquestra, ele acaba trazendo uma ponta de apresentação que já é coletiva por natureza. Entendi. Então, o foco é a orquestra. Eu imagino que isso também oferece uma base para aquele aluno, uma base musical. Sim. Muito grande, não é isso? Sim, com certeza. O menino passa por um processo apertado, né? A flauta doce, a teoria musical, aquelas notinhas, aquela coisa que assusta um pouco, mas a gente vai fazendo isso de uma maneira bem light e eles vão assimilando e vão crescendo. Então, assim, começa com a flauta doce, passa para os instrumentos que eles mais se identificarem e depois a gente vai para o trabalho coletivo de orquestra. Sim. E essa criança, ela procura lá, o pai procura ou o Casa Verde encontra essa criança na escola e tal? Então, a princípio a gente foi atrás, né? Hoje em dia é o contrário. Eu costumo brincar com isso. Eu falo que cada vez que a gente faz uma apresentação, a gente consegue mais alunos do que patrocinadores. É bem interessante, mas a gente tem uma fila de espera. Cresce o custo e a receita continua caindo.
isso aí. Aparece muita gente querendo estudar. Até porque, Parraro, a gente sabe que a arte e o esporte são duas potências, né? E Cachoeiro tem um talento natural, né? Principalmente na música. Olha quantos músicos nós temos na nossa cidade. Essa cidade respira. Poxa, cultura, um celeiro, né? É uma cidade cultural mesmo, né? Eu falo da música porque é minha paixão, mas Sim. nós temos artistas em todas as áreas. Então, esse menino vem hoje até a instituição, a gente deixa o nome na fila de espera. E quando a gente consegue patrocínio para abrir uma turma nova, a gente passa chamando essa turminha e começa todo um processo social, educacional e cultural com esse menino. Além da questão econômica, que as instituições vêm sofrendo muito com a pandemia. Bastante. Além disso, a pandemia dificultou em que lá na Casa Verde? O que atrapalhou mais? Vocês, por exemplo, esse ano que passou, vocês fizeram a apresentação em 21 agora? Fizemos, em 2021, fizemos a apresentação de Natal. Ô, Parraro, o que acontece? O processo da Casa Verde, ele é todo pautado no coletivo e na relação pessoal. E de um minuto para o outro, todo mundo para dentro de casa. 2020 foi muito complicado. Foi, né? Porque os meninos... Você sabe, o processo educacional no Brasil passou por uma situação muito complexa, né? Está passando. A gente ainda vai colher frutos disso por um bom tempo, infelizmente. Mas os meninos, eles se dispersaram. E a gente, enquanto instituição, ainda não tínhamos estratégias tecnológicas para manter o vínculo. Então, era muito mais assim, vamos fazer essa atividade, vamos assistir esse vídeo. E isso foi mesmo assim, só para manter o vínculo. Já em 2021, nós conseguimos desenvolver um festival de orquestras sociais. E, através de um recurso da Lei Aldir Blanc, conseguimos dar uma modificada no nosso sistema de tecnologia da instituição. E aí, a gente passou a conseguir dar videoaulas, aulas de webconferência, e aos poucos isso foi voltando, e a molecada começou a estudar novamente, voltando ao amor pela música, e de agosto para cá, né, de 2021, a gente começou a voltar com esse processo de ensaio, e aí a casa é muito acolhedora, e aí as coisas foram voltando aos poucos e conseguimos fazer um concerto de Natal. Pena que o nosso tempo acabou. Gostei demais de conhecer mais aqui do projeto Casa Verde, que é um projeto fantástico. Tem colocado muita gente preparada aí, principalmente no mundo da música. Né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, tem uma diferença muito grande. Quem estuda música e quem não estuda. Pode ter o talento, mas tem uma diferença na hora da execução, seja tocando instrumento, seja cantando, muito grande. Quero agradecer muito sua vinda aqui. Eu que agradeço, com certeza. Estamos aqui à disposição sempre. Obrigada, Parraro. Falamos hoje do projeto Casa Verde aqui no nosso programa, na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, na Rede Brasil de televisão.